as Escrituras Sagradas, ela é um livro que ela tem, as pessoas não podem entender assim de forma literal, né? Ela tem parábolas, né? Então, ela tem dali, é, ela tem mistérios para ser tirado de lá, né? E o Espírito Santo é aquele que revela os mistérios. E hoje, especialmente, nós vamos falar sobre o Jardim do Éden. Nós vamos fazer como uma interpretação dessa parábola que é o Jardim do Éden, né? Muitos acreditam que o Jardim do Éden realmente aconteceu e que foi daquela forma, mas nós temos que entender, meus irmãos, que tudo que está na Bíblia, muitas das coisas é uma forma de Deus se comunicar com o ser humano, né? Então, a mensagem, a essência é que é muito importante para nós. E hoje nós vamos dar uma interpretação, nós que somos da congregação, nós estamos acostumados com isso, que numa parte da Bíblia, numa parte da palavra, né? O Espírito Santo, para aquele que crê, ele permite que saia mistérios daquele lugar, né? E hoje nós vamos ler, não vamos ler, né? Porque o tempo não dá, mas os irmãos podem ler aí em Gênesis, né? A respeito do Jardim do Éden. E ali a Bíblia nos conta que tinha Adão, tinha Eva, né? E que o Senhor falava com ele todos os dias, mas eles tinham liberdade, né? Tanto Adão como Eva, eles tinham liberdade ali. Mas ali também, no Jardim do Éden, tinha a serpente também. Como é que pode, né? Ter uma serpente no Jardim do Éden, né? E hoje a revelação que o Senhor nos dá é que o Jardim do Éden, ele está em nós. Nós somos o Jardim do Éden, assim, a nossa mente, aqui é uma ligação entre a nossa mente e nosso coração, está tudo ligado, né? Aí está o Jardim do Éden. E dentro de nós, de cada um de nós, tem o Adão, tem a companheira que é a Eva, né? E tem a serpente também, né, meus irmãos? E Deus que vem todo dia falar com Adão, né? E a revelação hoje, irmãos, é que está tudo dentro de nós. É como nós somos o templo e morada do Espírito, né? O Espírito Santo está dentro de nós. E o que é o Espírito Santo? É Deus falando com a gente, quando a gente aceita aquilo que o Senhor diz, né? Adão, ele aceitava o que Deus falava para ele. Ele, até o dia da obediência, né? Deus falava com ele todos os dias, ele estava na presença de Deus, mas ele tinha a Eva, né? E hoje a interpretação que eu estou recebendo aqui, irmãos, é que a Eva é a nossa fé. A nossa fé, irmãos. Porque através da nossa fé, a fé nos ajuda, ela é a nossa ajudadora. Para que nós não fiquemos sozinhos, o Senhor deu a fé. A fé é a nossa companheira que faz com que a gente consiga existir dentro do Jardim do Éden, né? E a serpente está lá também. Então, dentro da nossa mente, irmãos, existe aquilo que Deus, que no caso é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus quando vai falar com Adão. E o Espírito Santo fala com a gente, né? Ele fala com a gente todo dia, todo momento. Mas a serpente está lá. E a serpente, quem era senão o próprio Satanás, né? E ele tentava o quê, irmãos? A Eva. E nessa revelação, ele tenta a nossa fé. E se a nossa fé, ela cede aos encantos, à lábia, ao que o inimigo fala,
Então, a nossa fé, ela deixa de ser uma companheira, né, no caso para Adão, que somos nós, ela deixa de ser a companheira e praticamente ela passa a servir o inimigo, porque ela vai servir de instrumento para que o mal chegue até nós. Então, e o que seria o inimigo nessa situação, né, irmão? O inimigo, ele vem nos trazendo muita promessa de destruição. Ele diz que, por exemplo, que feitiçaria tem poder sobre nós, que pessoas têm poder sobre nós, que nós dependemos de pessoas para poder chegar a Deus. Então, tudo coisas que Deus não falou, tudo coisas que Deus não disse na sua palavra para nós, a nossa fé não pode dar ouvido. Porque se alguém te falar, e isso é o inimigo falando, que, por exemplo, uma macumba tem poder sobre você, e a tua fé, ela se entregar a essa ideia, então aquela macumba vai ter poder sobre você. Se um homem falar que você precisa dele para você ouvir Deus, e a tua fé acreditar nisso, né, você está como Eva acreditando na serpente. Porque a partir de então vai acontecer. Olha, irmão, a Eva deu ouvido à serpente e por causa disso ela perdeu dentro dela, perdeu o direito de estar na presença de Deus, assim, o tempo todo, naquela intimidade, né? Então, depois o Senhor teve que criar tantos processos, assim, para a purificação da sua criação, né? Melhor seria que a Eva não tivesse dado ouvido, né? E a Eva era companheira de Adão, e Adão, o que ele podia fazer? Ele deu ouvido ao que Eva falou. Então, quando eu digo nós, a nossa consciência não pode dar ouvido às artimanhas da serpente, ao que ela vem dizer, que, por exemplo, você vai ficar doente hoje, começa a vir um pensamento na tua mente, que você está doente do nada, você acorda e começa a sentir alguma coisa, às vezes até uma dor, e você começa a achar que está doente. Se a tua fé der ouvido à serpente, então a fé vai entregar, né, para a tua consciência aquela fruta maligna que vai destruir você. Então assim, é interessante assim como isso está acontecendo, né? Nossa mente, ela pode ser o jardim do Éden. Nós podemos estar na presença de Deus todos os dias, mas a nossa fé não pode dar vazão às coisas que vêm do inimigo, porque vai vir. Assim Deus, ele permitiu. Nós temos que resistir. A palavra de Deus já fala, nós temos que resistir ao inimigo, porque ele fica ao derredor, como ficava a serpente, né? Então, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa, né, assim, direto na tua consciência. Então ele vem através da tua fé. A tua fé é o poder que faz com que tudo se realize na tua vida. Então, se você tiver fé naquilo que Deus te fala, é na presença de Deus que você vai viver. Mas se você começar a dar fé, dar crédito, né, ao que a serpente vem falando através de muitos vídeos, de outras pessoas, né, de homens que tentam te controlar, a tua fé é quem dá poder. Por exemplo, alguém monta uma igreja, e se não tiver ninguém lá acreditando naquilo que a pessoa fala, aquela igreja vai, por si só, ela vai minguar e vai morrer. Mas se começar a entrar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, 500 pessoas, e todas elas derem crédito lá àquela pessoa que está liderando, pregando, aquela igreja vai ganhar força, poder. Ou seja,
É a fé das pessoas que dão força. E hoje nessa mensagem, fazendo assim essa analogia ao Jardim do Éden, a forma como Deus criou, como ele estava mostrando. Então, Adão é a nossa consciência, né? É a forma como nós todo dia conversamos com Deus. E como é que nós conversamos com Deus? Com a meditação, em oração. Então, quando você para o teu tempo, seja de joelho, seja em pé, seja deitado, seja como você sentir, né, que você pode se libertar do mundo e se concentrar em Deus, porque é Deus chegando. E aí você vai falar com Deus, né? Então a tua consciência fala com Deus. E a tua fé é tua companheira. E ela tem que te apoiar naquilo que Deus fala. Se Deus falar que Ele cura tuas feridas, tuas doenças, a tua fé, ela tem que apoiar, ela tem que falar, é verdade, Adão, né? Ela tem que estar ali. Deus falou, tem que estar te lembrando o tempo todo. Deus falou que ia te curar, Deus falou que seria na tua vida. Então, que essa Eva, que é a tua fé, ela não dê vazão, não dê força às coisas contrárias que o inimigo está falando. Tá certo, irmãos, vem tempos muito estranhos por aí, vem coisas muito estranhas que vão acontecer, mas aqueles que são do Senhor, eles não darão vazão, não darão crédito, não entregarão a sua fé às artimanhas de Satanás. Portanto, meus irmãos, nesse vídeo rápido de hoje que eu vou passar, né, é uma lembrança que a nossa fé, o jardim do Éden, né, que Deus prepara para seus filhos, né, é uma consciência plena do reino dos céus. Nós já temos que estar andando com Cristo. Nós temos que estar andando, né, com a nossa fé, né, nos fundamentando, nos afirmando em tudo aquilo que Deus nos fala. Conheça a palavra, né? Conheça a palavra e a tua fé, crendo em cada palavra que vem de Deus, aí você vai viver já no paraíso, que é o jardim do Éden. Nós não podemos dar ouvido à serpente. Se o Senhor falou que é contigo, o Senhor é contigo. Se o Senhor falou que andaria ao teu lado, o Senhor andará ao teu lado. Se o Senhor falou que Ele mandaria anjos, né, para estarem ao teu redor, creia, os anjos do Senhor estão ao teu redor. Se o Senhor falou que Ele te conduziria por pastos verdejantes, para uma água, né, pura, né, que vem direto do reino do céu, então creia, confia. E a tua companheira, que é a tua fé, que fundamente isso dentro de você. Não deixe, né, entre assim em comunhão com a tua fé. Não deixe que a tua fé se afaste de você, porque se ela afastar de você, ela vai chegar perto da serpente e sem que você saiba, ela vai estar dando ouvido às coisas que a serpente fala. Então toma cuidado. Toma cuidado para não crer naquilo que vai contra o que Deus te prometeu na tua vida. Essa mensagem é para lembrar. Deus não é como falam, escrevem nos carros, não, mas é a verdade. Deus é fiel naquilo que Ele falou, naquilo que Ele promete na tua vida. E se Ele falou que Ele é contigo, Ele é contigo. E é a tua fé que vai fazer isso acontecer. Então, irmãos, minhas irmãs também, meus irmãos, minhas irmãs, todo aquele que ouvir essa palavra, tenha uma certeza em você, que você, dentro da tua mente, você já anda como no jardim do Éden, no paraíso, no reino do céu, podendo estar na presença de Deus o tempo todo. Não somente você, a tua consciência, com a tua fé, porque a fé, irmãos, ela não é a consciência é aquilo que você vê, toca, raciocina, né? A fé, ela supera isso, né? Ela é uma parte que uns têm, outros não. Um já deixou ela andar, ela já está dando ouvido para a serpente, né? Mas aquele que está ali juntinho lá, não larga da tua companheira, que é a tua fé, mantém ela viva na presença do Senhor. Quando o Senhor estiver falando contigo, a tua fé tem que estar do lado.
Se ele falar, minha serva, meu servo, eu sou contigo, a tua fé está lá do lado, para não deixar que você venha esquecer. Não esmoreça na fé, não dê ouvido às artimanhas do inimigo. Não dê crédito a nada que ele está pregando na tua vida. Não se entristeça, não se deixe entrar pela depressão. Pregue para o teu inimigo que você não crê nele, não crê no poder do mal, não crê no poder da feitiçaria, não crê no poder de mal olhado. Você crê sim que maior são os anjos do céu ao teu redor e maior é a palavra de Deus na tua vida. Isso é que você tem que pregar. Fiquem todos na santa paz de Deus e que o nome de Deus seja eternamente glorificado. Amém.